Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamonde e nesse último vídeo aqui da parte de prática nós vamos criar a máquina virtual. Eu já tenho instalado aqui no meu Linux o VirtualBox, né? Eu vou executar ele. Nesse vídeo eu não vou estar cobrindo o download e nem a instalação, porque aí na internet vocês têm bastante material ensinando a instalação dele. Ele é muito simples. O que vocês têm que só se atentar é que sua máquina tem que suportar virtualização. Então, para isso, você tem que ter um processador que tenha aí os recursos de virtualização, tanto o Intel como o AMD. Seu sistema operacional base tem que estar em 64 bits para ele poder funcionar. Ok? Estamos aqui então com o nosso VirtualBox. Então, nessa aula, eu vou criar uma máquina virtual para poder fazer a instalação do Ubuntu. Vou clicar aqui em Novo. E na telinha, eu vou digitar aqui, por exemplo, Ubuntu Desktop. Automaticamente o Linux, o VirtualBox já vai selecionar que eu estou querendo um Linux. E vocês têm que tomar cuidado aqui embaixo, ó. Escolher a plataforma, se vai ser 32 ou 64 bits. Na aula de download, eu baixei o Ubuntu 64 bits. Então, vou selecionar aqui e vou dar próximo. Memória. A minha máquina, vocês podem perceber que eu tenho 16 GB. Para o Linux funcionar, pessoal, 512 está perfeito. Só que, como eu estou trabalhando com ambiente gráfico e todos os recursos de plug and play vai estar habilitado por padrão. Então, o ambiente gráfico consome um pouco mais de memória. Então, na vida real, pessoal, hoje 2 GB de memória para o Linux é mais do que o suficiente. Você só vai precisar de mais memória dependendo da aplicação que você vai rodar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2048, que corresponde a 2 GB de memória, né? Vamos dar próximo. Próxima etapa é criar um disco rígido virtual. Vou clicar aqui, ó, em criar. Vou pegar o padrão aqui, ó, do próprio VirtualBox, que é o disco do tipo VDI, né? Próximo. Vou utilizar o método dinamicamente alocado para ele não ficar usando muito espaço do meu disco físico, né? Para ele criar um arquivo zerado e conforme eu vou instalando e rodando aí o Ubuntu dessa máquina virtual, ele vai crescendo dinamicamente. Vou dar próximo. Próxima etapa é dar um nome para o seu disco virtual. Vou deixar o padrão aqui. Só o tamanho dele, pessoal, que eu vou aumentar um pouquinho. Para um Linux instalar um Ubuntu Desktop, 8 GB de espaço já é suficiente. Mas lógico, conforme você for instalar mais softwares, mais atualizações, mais espaço em disco você vai precisar. Então eu vou criar um disco aqui, ó, de 20 GB. Já é mais do que suficiente para a gente poder instalar o Linux e depois fazer a parte de particionamento. E vou criar. Pronto. Minha máquina criada. Antes de startar ela, fazer algumas verificações. Então, vou clicar aqui, ó, em configurações. E na primeira abinha aqui, ó, geral, eu vou checar se está tudo ok. Parte de avançado, não precisa mudar nenhuma configuração. Eu gosto de marcar essa daqui, ó, exibir no topo da tela as informações. Na parte de descrição, você pode escrever algo sobre a sua máquina virtual. Isso daqui é útil quando você exporta a máquina virtual, aí você já tem uma documentação. Sistema, aqui é o mais importante. Pessoal, deixa habilitado somente o I/O IPC, porque ele vai fazer aí o gerenciamento de entrada e saída. Remove essa parte que é a integração do relógio físico da máquina com o relógio UTC. Dá alguns erros, pessoal. Vem aqui em processador. Primeiro caso, repare que ele só vai colocar um núcleo aqui, ó. Pessoal, coloca 2, porque eu estou trabalhando com um Linux 64 bits, então eu preciso aí de no mínimo 2 núcleos, né? E habilita essa opção aqui, ó, PAE-NX, para poder funcionar corretamente. Parte de aceleração, que é aí os recursos do seu processador. Se for no caso VTX, que é para processadores Intel, e AMD
para processadores AMD, tem que estar habilitado, e habilitar a paginação aninhada aqui também, hein, pessoal? Monitor. Monitor, o que é aconselhado? Habilita aqui a aceleração 3D, 2D é só para a plataforma Microsoft, e coloca o máximo de memória de vídeo aí, que no meu caso 128. Quantidade de monitores é um só. Tela remota e captura de tela não vamos utilizar. Armazenamento, nós temos aqui a controladora do nosso CD e o nosso disco que foi criado aqui, né, do tipo SATA. Áudio, você pode deixar habilitado, porque ele vai pegar o áudio da sua máquina e redirecionar para dentro da máquina virtual. Rede, pessoal. Se você estiver só utilizando o Linux para aprendizado, não tem nenhum problema deixar na parte de NAT. Mas você pode, o que seria ideal, você mudar aqui, ó, para o modo Bridge, para ele simular como se fosse uma máquina plugada aí na sua rede, e você pegar o endereçamento IP tanto dinâmico ou estático que você vai configurar. No meu caso, eu estou utilizando uma placa de rede Wi-Fi aqui, né? Então ele já pega a minha placa de rede Wi-Fi. Se eu tivesse uma placa de rede física, no caso do Linux, né? O Wi-Fi é chamado de WLAN, e a física eu só tenho uma única placa de rede física, que é a ETH1. Pessoal, em breve devo estar lançando aí um novo curso só de configuração de rede em Linux, e eu vou falar bastante sobre essas placas de rede aqui. Eu vou manter a minha rede Wi-Fi e ok, a parte de avançado não precisa mexer agora. Portas seriais nós não vamos utilizar, integrações USB também não vou utilizar, pastas compartilhadas nesse primeiro momento também não vou utilizar. E vou clicar em OK. Pronto. Pessoal, máquina criada, já está perfeito aí para a gente poder instalar o nosso Ubuntu. Então aí no próximo tema que nós vamos começar a falar sobre instalação, eu vou utilizar essa máquina virtual e outras máquinas que vocês já podem perceber aqui, pessoal, que eu já criei. Eu já criei para quê? Para a gente fazer a parte de Dual Boot. Vou estar utilizando o Windows 7. Pessoal, espero que vocês estejam gostando desse curso agora, graças a Deus aí também nós estamos atuando bastante na prática, né? E no próximo tema, que vai ser a parte de instalação, vamos instalar aí todas as versões do Ubuntu e colocar na prática. Então, pessoal, muito obrigado, hein? Até a próxima!